Volta com a nossa leitura do livro O que é o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec, em formato de aula para vocês. Recapitulando a aula passada, nós estávamos falando sobre essa perguntinha: em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? Irão as almas criminosas ser torturadas em chamas materiais? E aí ele responde o seguinte, que o que acontece não é uniforme, quer dizer, não é a mesma coisa para todo mundo que vai acontecer, vai variar infinitamente, segundo a natureza e o grau das faltas cometidas. E que essas chamas não são materiais, porque o espírito é imaterial, tá bem? Bom, e depois ele coloca: não há um defeito, uma imperfeição moral, um ato mau que não tenha no mundo espiritual seu reverso e suas consequências naturais. E para isso, não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Quer dizer que não tem um lugarzinho exatamente para aquelas pessoas, né? Fechado, onde você não pode sair, uma prisão, tá bem? Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. E a Terra, o planeta Terra, o que é? É um dos lugares de exílio e de expiação. A Terra é um tipo de purgatório, por assim dizer, tá bem? Então, hoje a gente vai falar sobre o seguinte: a prece será útil às almas sofredoras? Quer dizer, orar pelos espíritos é uma coisa boa? É uma coisa útil? E aí a resposta é: todos os bons espíritos a recomendam. Então ela não é só útil, como é também recomendada, tá? Pelos bons espíritos. E os espíritos imperfeitos a pedem a oração, a prece, solicitam essa oração, essa prece como meio de aliviar os seus sofrimentos. A alma, por quem se pede, experimenta um consolo, porque vê na prece um testemunho de interesse. E o infeliz é sempre consolado quando encontra pessoas que compartilhem de suas dores. De outro lado, pela prece, o exortamos ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz. É neste sentido que se pode abreviar-lhe as penas. Quer dizer, abreviar-lhe as penas seria ajudar com que ele cumpra o dever dele mais rapidamente, tá bom? Ele vai parar de sofrer mais rapidamente, ele vai melhorar mais rapidamente. Quando ele, de seu lado, o favorece com sua boa vontade. Então, o espírito, pela vontade dele, a boa vontade, né, vai acarretar todas essas coisas boas. E a prece, ela é útil para ajudá-lo, como apoio. Tá bem? Se você quiser entender melhor sobre essas questões, o autor indica para a gente olhar o Livro dos Espíritos, na questão 664, a Revista Espírita de dezembro de 1859, no artigo Efeitos da Prece. Próxima pergunta. Em que consistem os gozos, as alegrias das almas felizes? Passam elas a eternidade em contemplação? Então, o que seria a felicidade, né? Para os espíritos felizes, para quem está numa vibração melhor, por assim dizer. E aí, a resposta é a seguinte: a justiça quer que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Há, pois, graus infinitos nos gozos da alma, na felicidade, tá? Existem graus infinitos.
desde o instante, desde o momento em que ela entra no caminho do bem, até aquele em que atinge a perfeição, tá bem? A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que desgraçam os homens, ok? Por que elas desgraçam os homens? Porque elas deixam os homens infelizes. O amor que une os espíritos é, para os bons espíritos, a fonte de suprema felicidade, pois não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. O estado de contemplação perpétua, né, aquela coisa assim, oh, que maravilha, para sempre, seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria a aventura do egoísta, uma existência interminavelmente inútil. A vida espiritual é, ao contrário, de uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo, de serem seus agentes do governo do universo. Missões essas proporcionadas ao seu adiantamento e cujo desempenho os torna felizes, porque lhes fornece ocasiões de serem úteis e de fazerem o bem. Para você entender melhor sobre esse assunto, o autor também indica o Livro dos Espíritos na questão 558, das Ocupações e Missões dos Espíritos, a Revista Espírita de outubro de 1860, Os Espíritos Puros, Morada dos Bem-Aventurados, Revista Espírita, junho de 1861, Senhora Anaís Gourdon. E aqui tem uma observação do autor, que é a seguinte: convidamos os adversários, né, os críticos, aquelas pessoas que têm tudo contra o espiritismo, né? Convidamos os adversários do espiritismo, isso é um convite, e os que não admitem a reencarnação, a darem dos problemas acima apresentados, das ideias, né, uma solução mais lógica, por outro princípio qualquer, que não seja o da pluralidade das existências, ou seja, o da reencarnação, tá bom? Então, isso é um convite que o autor faz para quem lê o livro e quem ou é adversário ou não admite a reencarnação, tá? Se você tiver uma solução melhor, você está convidado a dá-la quando você quiser. Bom, é assim que o livro termina, né, nessa parte de explicações. Na próxima aula a gente vai para o pós-fácil do livro, que é importante também a gente colocar para esclarecimento. E essa observação aqui é importantíssima para a gente entender que o espiritismo, ele não se coloca como detentor da verdade absoluta, nem de nada concreto, no sentido de que, olha, isso aqui é a única alternativa e acabou. Tanto é que ele é uma ciência. Então a ciência deve estar aberta a hipóteses, a soluções melhores, mais práticas, mais viáveis, ok? Se fosse uma religião, como por assim dizer, muitas pessoas praticam o espiritismo como religião, né? Não é algo que o espiritismo diz não pode ser religião. Pode ser uma religião, se você quiser vê-lo como tal. Mas se fosse realmente assim, uma religião a priori, ela não estaria disposta a mudanças, porque religião se coloca, né, como algo ritual, como algo que você tem que ter essa ideia e não pode sair dela, uma coisa fechada, né? O espiritismo está aberto para mudança, para renovação, atualizações. Portanto, não cabe aqui colocar ele a priori como uma religião, ok? Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a